Seja bem-vindo à Ontologia Prática de hoje. Hoje eu vou te entregar o ouro, hoje eu vou te ensinar como você ter uma anatomia refinada para realizar facetas em resina. E ainda eu vou te ensinar alguns macetes para você identificar aonde aplicar corretamente a resina para você ter essa anatomia refinada. Às vezes você está errando na aplicação da resina, não na hora do acabamento. E eu separei alguns exemplos aqui super práticos e eu vou te mostrar com imagens, em detalhes, como que é para você realizar essa anatomia refinada para facetas em resina. Então, bora pro vídeo! Então vamos lá, sempre eu me dediquei a ter uma anatomia peculiar nas minhas facetas em resina. Sempre eu quis trazer algo de diferente do que eu via, né? Lá no início teve um profissional que ele expandiu muito as facetas em resina e eu comecei a me guiar um pouco por ele, mas eu via que ele pecava na anatomia. Não vou falar o nome desse profissional, mas eu queria refinar a minha anatomia, ok? Eu sempre quis trazer uma anatomia perfeita. Então, um dos segredos para você ter uma naturalidade maior nos seus trabalhos é você ter uma anatomia refinada, né? Você aplicar a resina em áreas específicas, que depois eu vou dar alguns exemplos aqui no final do vídeo, falando o que você pode estar errando ou acertando, beleza? E eu vou mostrar algumas imagens de casos clínicos, né? Então, no curso Mestre das Facetas, que eu lancei recentemente, é um curso totalmente online, que tem várias aulas para você se tornar mesmo um profissional que trabalha com facetas em resina. Lá tem vários passos a passo, tá? E esses passo a passo vão te ensinar a você ter uma anatomia refinada. E hoje eu vou te dar uma série de dicas especiais, tá? Mas lá no curso eu ensino como você aplicar em várias situações clínicas a anatomia dental para facetas em resina, ok? Beleza? Então, vou deixar aqui na descrição, lá tem uma equipe especializada, fala que você me assistiu aqui no YouTube, tem uma equipe especializada lá na minha página, que vai te responder, vai tirar todas as dúvidas sobre o curso, para você que quer iniciar de forma correta a fazer facetas em resina. Eu te falo a verdade, vale a pena você fazer o curso, tá? O feedback dos alunos está sendo muito legal, então vale a pena você se dedicar a fazer um curso super completo e lá que tem uma série de esquema de cores. Ontem eu estava dando suporte para um aluno, a gente estava planejando um caso clínico junto, tá? Com cores, tudo. Então eu vou te ajudar a se tornar um mestre das facetas em resina. Então, um dos pilares para você planejar a anatomia das suas facetas não é a parte branca, é a parte vermelha. Se chama o zênite. O zênite seria a gengiva que contorna a área cervical desse dente para você fazer a sua faceta. Por quê? Vamos dar um belo exemplo. Já surgiu vários casos clínicos no meu consultório onde a gengiva do paciente ela é reta, tá? Ok, como que você vai ter uma anatomia de qualidade na sua faceta se essa gengiva ela não tem um formato anatômico ideal? Então, um dos primeiros pilares que eu ensino lá no curso do Mestre das Facetas é identificar essa saúde gengival e recontornar ela de forma adequada. Fazer um diagnóstico, tá? Se é um sorriso gengival, se é excesso de gengiva ou se o dente já tem um tamanho correto. Então, esse é um dos pilares de diagnóstico para você ter uma anatomia refinada. Como eu falei, um exemplo muito simples é esse. A tua gengiva tem uma desordem gengival. Então, como que você vai ter uma proporção nos seus dentes, nas suas facetas, se você tem uma gengiva de um dente para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo? Lógico que você vai avaliar sempre o sorriso do paciente, se ele tem um sorriso gengival, se aparece esse zênite, né? E se ele quer fazer esse tratamento. Mas, em pacientes jovens, na maioria dos casos, o cliente vai ter que fazer esse tratamento.
muitos clientes vão te julgar. É necessário fazer esse tratamento? E você, após assistir essa aula completa, você vai falar assim, sim, é necessário, porque eu vou refinar a sua anatomia da sua faceta. Porque eu não tenho a parte principal, que é a área cervical. Então, como que eu vou ter uma anatomia legal desse caso, né? Então, o Zenit ele é fundamental para você ter uma anatomia legal do seu paciente, tá? E aí, agora eu vou falar... Vou falar 3 áreas específicas que são fundamentais você trabalhar muito bem nas suas facetas. Uma área muito importante você trabalhar são as arestas longitudinais. São as ameias que a gente fala, tá? Então, as ameias são fundamentais você trabalhar. Então, seria a mesial e a distal de um dente. Beleza, doutor? Ok. O que influencia na minha área mesial e distal, nessa aresta? Essa é uma área que você deve aplicar um bom volume de resina. Por quê? Numa anatomia dental natural, essa área ela tem uma volumetria maior. Tem pacientes que eles têm mais volume até na mesial e na distal e até um achatamento na vestibular, depende do tipo anatômico. Então, consequentemente, você vai ter que aplicar um bom volume nessa área de aresta, tá? E não remover ela na área do acabamento. Então, geralmente, você vai delimitar muito bem essa área cervical, né? Essa área mesial ou distal de aresta. Beleza? Você delimita ela, deixa um bom volume anatômico e arredonde muito bem ela. Sempre, essa é uma frase que eu sempre falei, em dentes naturais você tem ângulos arredondados, tá? Então, você tem que criar ângulos arredondados. E uma área específica que você tem que trabalhar muito bem nela é na área de aresta longitudinal. Muitas pessoas ficam pensando assim, eu quero trabalhar anatomia secundária, eu quero fazer uma boa anatomia secundária, eu quero fazer textura, né? Eu quero colocar a broca, fazer uma textura linda, mas não se apega à aresta. Se você igualar as arestas, você deixar um bom volume nas arestas, a sua faceta vai mudar, tá? Você já vai ter uma finese maior do que outros profissionais, tá? Então, e ela que delimita a área de espelho. Então, se você tem uma boa área de aresta, você delimitou ela. Aí, você vai criar a área de espelho. Ok, doutor, mas o que é uma área de espelho? A área de espelho, basicamente, é a área da frente do dente, né? A área da frente do dente, onde você aplicou a resina em toda a frente dele. E essa área, geralmente, é uma área mais achatada. Beleza? É uma área um pouco mais achatada. Então, se você delimitou a mesial e a distal e você tem uma área achatada no meio, na hora do acabamento você não pode achatar aquela área distal. Eu, como trabalho com lupa, uma lupa de alta visão, eu consigo ver que se eu achato, se eu passo o primeiro disquinho de acabamento na minha área de espelho, eu deixei a minha mesial e distal quadrada. Ok? O que eu falei ali? Que tem que ser redonda. Então, se eu passei um disquinho de cervical para incisal, eu acabo achatando as minhas áreas de aresta. Então, muito cuidado isso. Você tem que delimitar muito bem essa área longitudinal e arredondar ela novamente. E deixá-la delimitada. Ok, doutor, por que eu vou delimitar ela? E aí depois eu vou falar alguns exemplos ainda, tá? Porque na área de aresta, eu vou ter uma área de deflexão de luz. Você não vai ter luz batendo ali, né? E na frente, na área de espelho, você vai ter uma área de reflexão de luz. Então a luz bate muito facilmente. Se você criar uma área de espelho muito grande, o teu dente vai ficar chapado, vai ficar muito reto, né? Então, se você tem uma área de deflexão de luz, onde a luz não consegue bater, você já delimitou muito bem a sua anatomia primária, ok? E aí, se você focou somente nessas duas áreas, você já está um passo à frente de muita gente, tá? Por isso que eu falo, quem fez o curso Mestre das Facetas
tá à frente de muita gente, tá uma pernada na frente. Por quê? Porque lá eu ensino a fazer uma guia modificada, que você não precisa mandar para laboratório. Eu ensino os detalhes de marketing internos que eu utilizo no meu consultório. Eu ensino vários protocolos internos de recepção do cliente para você poder trabalhar com o material que você quiser, né? Ah, eu quero fazer o meu curso, mas eu não sei, porque como que eu vou vender para o meu cliente isso? Lá eu ensino vendas para você, beleza? Então eu pensei tudo nisso. Então eu delimitei a minha aresta longitudinal, eu delimitei a minha área de espelho. E agora, eu preciso ter as minhas 3 inclinações. Então sempre você tem que aplicar mais resina na cervical, no terço médio, do que na incisal. Por quê? Porque você vai ter as 3 inclinações dentárias. Então, na hora do acabamento, não adianta você remover essa bossa cervical e você vai ter um achatamento dentário nesse paciente, tá? Então, sempre nessa área cervical, você vai ter um sutil maior volume do que a área média, que vai ser mais achatada, e do que na área incisal, que vai ser mais achatada ainda. Então, essas 3 inclinações já vão trazer uma super finesse, porque eu falei que ia entregar 3 dicas, né, tá? E ainda mais de bônus o Zenith, né? Então, se está trabalhando as 3 inclinações, a área longitudinal e a área de espelho. Beleza. E agora, doutor, como que eu vou colocar isso em prática? Como que eu vou fazer uma faceta e eu não vou errar? Eu vou te dar um exemplo super prático aqui, que pode ser que você esteja errando. Então, quando você está fazendo facetas em dentes escurecidos ou em restaurações classe 4, e até se você entrar lá no meu Instagram, tem um caso super complexo lá de reconstrução, que uso todas as cores de resina lá, tá? Então, você tem que saber, para fazer facetas, não é só anatomia, você tem que ter esquema de cores, lá que eu ensino no Mestre das Facetas, tá? Então, como eu falei, você está fazendo uma classe 4 e um dente escurecido. O que você tem que focar nesse caso, tá? 70% desses casos é anatomia. Prestou atenção? A anatomia. Se numa classe 4 você errar um pouquinho a cor, olha, ainda o paciente ele vai ver se você igualou a anatomia, você vai conseguir. Já vai ter um mimetismo maior nesse caso. Principalmente num dente escurecido, que é um caso sempre que vai ter limitações para você realizar ele. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer corretamente? Eu tenho que fazer uma aresta longitudinal corretamente. Então, vamos dar um belo exemplo. Esse paciente, você está fazendo 2 incisivos centrais. E um dos centrais dele tem uma aresta longitudinal mais aberta, com uma área de deflexão de luz bem grande. Opa, é diferente, né? Então, ele não tem uma área de deflexão, naquela área que eu delimitei antes, pequenininha. Ele tem uma área grande de espelho. Não, ele tem uma área de deflexão de luz bem grande, ele tem um volume muito grande naquela área. E você, na hora de fazer uma restauração classe 4 ou uma faceta em resina, você transformou ela numa cavidade simples para uma cavidade complexa. Você aplicou a resina na mesial e na distal. Só que você deixou uma área ali de reflexão de luz. Você aplicou muita resina nas ameias. Você aplicou muita resina. Você espalhou muita essa resina na mesial e na distal. Então se diminuiu a área de deflexão de luz, as arestas. Você diminuiu as arestas. E ele tem uma aresta muito grande. Beleza? Então, aí você já errou, né? Aí você já errou. E você aplicou pouca resina. E na hora do acabamento, você vai tentar remover e você não consegue. Você vê que errou na aresta, tá? Então, esse pode ser um erro muito frequente. Se você já trabalha aquela área mesial na hora de aplicar a resina, já deixando a área de deflexão de luz, a tua aresta longitudinal, já com a inclinação correta, como o dentiolado tem, você já vai estar acertando o primeiro passo da sua anatomia. Prestou atenção nesse detalhe que é importante?
É muito importante isso. É o quanto você aplicou de resina ali, tá? Porque se você aplicou pouco resina, você, na hora do acabamento, você vai tirar e você vai ver, nossa, eu não estou conseguindo criar essa área de aresta longitudinal. Por quê? Porque eu estou deixando ela com muita área de espelho nesse dente. Então preste atenção. Risque a anatomia primária desse dente antes de fazer. Preste atenção nesses detalhes. Opa, ele tem uma área de espelho menor e ele bem volumosa. E ele tem umas arestas muito volumosas. O que você vai fazer? Aplicar mais volume na mesial e na distal, trabalhando já essa inclinação arredondada que ele tem, né? Não é achatada ali na mesial e na distal. E aí você vai ter já um detalhe anatômico correto na sua realização da sua faceta. E aí eu vou associar essa anatomia refinada, detalhada, em outro vídeo, em casos clínicos. Eu vou mostrar quando que eu consigo aplicar. Porque tem situações que eu quero aplicar um bom volume e você vai ter uma delimitação anatômica do sorriso daquele paciente. Ou tem casos que você consegue fazer o sorriso que ele quiser. Um belo exemplo disso que eu tenho um caso recente que eu fiz de um paciente que eu fiz facetas na parte superior. E o caso dele tinha limitações, porque ele tinha um bom volume anatômico, e eu fiz a parte superior e inferior. E agora veio a esposa dele. E a esposa dele possui diastemas. E eu fiz uma plástica gengival. Eu corrigi o zênite dessa paciente. E ela tem dentes pequenos e com bom espaço, porque ela tem diastemas. É diferente de eu trabalhar do que aquele caso onde o marido dela veio e tinha bastante volume dentário, totalmente diferente. Então, nessa paciente, eu já falei, já identifiquei. Veja bem, vai ser diferente a cor do seu marido para você. Por quê? Porque o seu dente, ele possui mais espessura. E a paciente quer um dente bem branco. Falei, olha, pode ser que o seu sorriso fique até mais branco do que o seu marido. Por quê? Porque eu tenho espaço dentário maior nessas áreas aqui. E são áreas de arestas longitudinais. Em diastemas, a gente está criando arestas longitudinais novas. Então, vai ser diferente, né? Então, por isso que é muito importante você trabalhar as arestas longitudinais e a área de espelhos. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula completa que eu passei para vocês. E acompanhe o próximo vídeo que a gente vai estar colocando em prática essa anatomia em sorrisos. Beleza? Então, se inscreve no canal aí. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.